Deixa eu começar a entrar. Pronto, bom dia. Tivemos já aqui um problema aqui. Bom dia, Maianelli. Bom dia, Diana, Sueli, Timóteo, Mauro. Obrigado pela presença de vocês. É um grande prazer que nós estamos aqui, né? E vamos dar um tempinho aqui para o pessoal aí já estar chegando. Rafael, obrigado aí pela tua participação aqui conosco. Um abraço aí para o Mauro. Nós vamos começar a nossa live de hoje, eleições em tempos de pandemia, e já estamos na nossa quarta edição do Tamo Juntos, do Instagram aqui do sindicato. Né? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Emerson, sou sócio da agência Campos de Ideias, aqui na cidade de Eunápolis, delegado regional do extremo sul do sindicato. Nós estaremos recebendo hoje o nosso grande amigo Carlos Maianelli, presidente da Associação Brasileira de Consultores. Maianelli é mestre de comunicação pela Universidade Metodista de São Paulo, professor de marketing eleitoral, de comunicação e política das Universidades Espanhola Pontífica de Salamanca e coordenador, né, da Escola Superior de Propaganda e Marketing SPM. Se eu for parar para ler aqui o currículo de Maianelli, a gente vai passar aqui o tempo inteiro e a gente realmente não vai conseguir dar conta de tão grande, de tão extenso o currículo desse amigo, com vários livros editados, coordenador e professor de várias faculdades. Queria mandar aqui um abraço para o grande amigo Rui Carvalho, da RCM lá em Itabuna. Rui é um grande parceiro. Eu me lembro quando eu morava em Itabuna, minha primeira reunião ainda pelo veículo de comunicação foi com o Rui Carvalho. Rui, um grande abraço, viu, amigo? Um grande abraço, saudade daqueles tempos que podíamos nos reunir, né? Mas prazer, muito obrigado realmente com a tua presença aqui em nossa live. Eu gostaria de, nesse momento, também de poder convidar ele até para poder já fazer aqui uma saudação aqui para os nossos amigos e a gente começar o nosso bate-papo. Bom dia, meu amigo Maianelli. Bom dia, bom dia. Consegui entrar agora. Estava tentando entrar aqui, não estava conseguindo. Tudo bem aí? Tudo jóia. E contigo, tudo em paz? Tudo em paz, graças a Deus. Deixa eu tentar colocar um tripé aqui para que eu possa conversar melhor com você. Espera aí. Ok. Enquanto isso, eu vou agradecendo aqui a Creative, a Leão, a várias pessoas que estão entrando aqui, e já aproveito para agradecer, né, de tê-los aqui conosco. E agradecer também a você, Maianelli, que dispôs do seu tempo, né, para estar aqui conosco, ao vivo, né, e conversarmos um pouco sobre as eleições. Tudo bem, bora. Bora conversar. Eu não sei se seria melhor você colocar o seu celular na vertical. Aí O que é que você acha? o tripé. Tudo bem, posso colocar. Mas Tá, porque a tua tela está de lado. A gente espera isso. Agora ficou ótimo. Pronto. Eu vou ter que segurar na mão. Esse é o problema. E aí, meu amigo? Encostando aí, ajustando. Vou colocar alguma coisa para segurar ele aqui. Ai. Pesado, né? Pronto. Consegui. Pronto. Vamos lá. Eu estou falando que nesse tempo o professor deixa de dar aula, né? E a gente agora vive de live, né? Eu sei que nesse primeiro momento a gente está se adaptando também a esse processo, é um processo de adaptação, né? Desse novo mundo que nos aguarda, né? Então a gente vive realmente nesse momento de adaptação. Eu queria, Maianelli, só que você pudesse se apresentar um pouco também melhor,
de poder falar um pouco da tua experiência, para que a gente pudesse começar esse bate-papo. Ok, bom, é muito ruim falar de si mesmo, né? Mas eu vou tentar passar brevemente a minha vida. Eu comecei a mexer com marketing eleitoral e político há 46 anos atrás. A minha primeira campanha foi em 1974, do Quércia para senador. Hoje, eu sou formado em comunicação, sou mestre em comunicação pela Metodista, dou aula em 3 universidades na Espanha, na Pontifícia Salamanca, na José Cela, em Madrid, e no Instituto Ortega y Gasset, também em Madrid. Além de palestras na América Latina toda. Eu atendo hoje 8 países na África, 12 países na América Latina e o Brasil como um todo. Tenho 22 livros escritos na área, dou aula na ESPM, as aulas são em EAD agora, né? Nós não podemos ter a presença, então estamos fazendo as nossas aulas EAD. Eu acho que é isso, né? Para ser bem sucinto e não ficar aqui 2 horas falando do que foi feito, mas é isso. Eu trabalhei em várias campanhas de síndico de prédio a presidente da República, já passei por tudo, tá? Que legal, amigo. Amigo, na verdade, esse ano, eleição sempre é algo atípico, né? E esse ano, mais do que nunca, a gente pode realmente usar a ideia, né, de uma eleição como atípica, porque a eleição em tempo de pandemia, eu tenho certeza que ninguém da nossa idade, do nosso século, viveu isso, né? Então, quando a gente fala em eleições em tempo de pandemia, e eu já é uma provocação, eu gosto muito de falar 3 coisas. A diferença entre problema, crise e caos. Se a gente fosse para a área da saúde, a gente falaria em surto, epidemia e pandemia, Isso. né? Então, nós já tivemos surtos de dengue, febre amarela, epidemia de febre amarela, mas pandemia, quando é uma doença que ela é causada em vários países ao mesmo tempo, eu tenho certeza que aqui ninguém viveu algo tão parecido ou similar, né? E aí eu tinha um professor que ele sempre falava, olha, um problema mal resolvido gera uma crise mal resolvida gera um caos, né? Então nós estamos vivendo um caos, realmente nesse momento um caos mundial, uma pandemia mundial, né, a nível do coronavírus, e esse vai ser exatamente o nosso bate-papo, né, de falar como a gente pode trabalhar, quais são as dicas que podem ser, que podemos dar aos colegas que estão nesse momento nos assistindo. E aí, eu só gostaria de antemão de deixar claro aqui o nosso objetivo, né, que enquanto sindicato é exatamente gerar conhecimento e informação para o mercado publicitário nessa época de pandemia, e a nossa missão exato dessa live é exatamente falar sobre o impacto do Covid-19 no mercado e as consequências e as ações do que se esperar, né, desse futuro ou novo normal, como tanto se fala. Tá? Eu sei que nosso tempo é curto, por isso eu já quero adiantar. Ontem teve uma reunião, uma videoconferência, melhor dizendo, do TSE, e nessa videoconferência, que foi a apresentação do presidente, né, do ministro com os demais TREs do Brasil, foram discutidos e foram amparados determinadas coisas, como, primeiro, não haverá a possibilidade de não haver a impressão digital na hora do voto, né, a biometria, se utilizar a biometria. Foi discutido também que existe as urnas que estão nos estados, que os estados possam dar manutenção a essas urnas, porque devido à pandemia, a licitação de novas urnas estão atrasadas. E um outro ponto que, em uma entrevista anterior, o próprio ministro ele fala que
para haver a eleição em outubro, as urnas devem estar ou deveriam estar nos municípios, em todos os municípios, em junho, para ter todo o tempo hábil de treinamento e capacitação de uma série de pessoas que trabalham, que participam nisso. E aí eu já venho a minha primeira provocação a você. Você acha que há possibilidade de ter eleições em outubro baseado nessas informações e nesses sinais que estão acontecendo nesse momento? Muito bem. Como você falou, nós nunca passamos por uma pandemia de forma a que os governantes e nós mesmos tivéssemos uma experiência de como nos comportar, o que fazer. Então, há um desencontro muito grande, não só dos governantes, como do pessoal do TSE, sobre o que vai acontecer nas eleições. A última decisão que nós temos é que até junho, e não é o TSE que vai decidir isso é decidido pelo Congresso, tá? O TSE apenas vai obedecer o que o Congresso determinar. O Congresso, o Maia e o Alcolumbre já bateram na mesa e falaram o seguinte: vai ter eleição esse ano, ponto. Nós vamos decidir, vamos jogar para a votação a partir de 30 de junho. Não vai ter extensão de mandato. Os mandatos terminam em 30 de dezembro, ponto. Então, algumas coisas nós já temos de certeza. Agora, a data é que está em discussão e o modus operandi da campanha é que está em discussão. O Barroso tem uma ideia muito interessante, que se for aprovada eu acredito que será bastante útil, que é fazer a eleição em 2 dias, no sábado e no domingo. Seria, na cabeça dele, 15 de novembro, 14 e 15 de novembro e dias 5 e 6 de dezembro, para espaçar mais as pessoas que vão até a urna, tá? Faríamos em 2 dias. Essa é uma ideia do Barroso. O que está em discussão é isso. Primeiro pensou-se em fazer só em dezembro, dia 6 e 21. Aí o TSE alertou para o seguinte: se for feito dia 21, o segundo turno, não vai dar tempo de fazer a diplomação até 1º de janeiro, porque toda a burocracia existente não vai dar tempo de fazer. Então, foi determinado que até o dia 6 terá que ter o segundo turno. Essa é a nossa situação hoje. Até 30 de junho nós vamos ter essa decisão. Mas acredito que, pelo panorama existente, pelo que nós temos de condições operacionais no TSE e nos TRS, isso deve acontecer 15 de novembro e 6 de dezembro. Entendi. Essa situação também já se comentou até a possibilidade das eleições serem 4 dias. Foi a primeira a hipótese que o Barroso aventou. Mas, para isso, teria que ser determinados feriados ou pontos facultativos. Tá? O que não é de bom ouvido agora se pensar nisso. Então, o que o Barroso pensou? Em vez de fazer em 4 dias, seriam 4 e 4. Faz em 2 e 2, que é o suficiente para espaçar as pessoas que vão até a urna. Tá? É o suficiente de 2 em 2. Ok, essa ideia até mesmo de ser 2 dias ou 4 dias é exatamente para diminuir a quantidade de pessoas ao mesmo tempo. Ontem, nessa teleconferência, ele fala até da possibilidade de diminuir a quantidade de urnas por necessidade agora, onde teria um aumento um pouco de pessoas em cada sessão eleitoral. Né? E com isso teria 2 dias que daria para poder ter esse espaçamento e não ter aglomeração de pessoas em cada sessão. Ok. Amigo, em relação a isso, mudando-se a data para outubro, para novembro ou para dezembro, haveria também mudanças naturalmente dos prazos. Ok? O que é que você acha sobre isso? Então, porque a própria lei e a própria resolução, né, do TSE, ele se baseia na data das eleições, ok? Então, óbvio que, pô, será que a PEC, sendo modificada a data, também mudaria-se os prazos? Então, é isso que está em discussão. O que está sendo pedido pelo Congresso é apenas a extensão do prazo
das eleições. Por quê? Porque já teve prazos vencidos, já há prazos que foram cumpridos. Então, o que está na PEC e o que vai ser levado para a PEC é apenas a extensão de dois prazos, que é o prazo da eleição e o prazo de se fazer as eleições nas ruas, que é o 45 dias, que é a propaganda eleitoral. Então, apenas esses dois prazos é que seriam dilatados. Nós teríamos 45 dias antes das eleições a campanha eleitoral, ou seja, a propaganda, e as eleições no prazo que for determinado. Isso é o que está sendo discutido. Os outros prazos, todos seriam cumpridos baseados na data de 6 de outubro. Por quê? Como você já teve prazos vencidos, seria uma confusão você levar para mais um mês os prazos, porque, pela lei, o parâmetro é a data da eleição. 6 meses antes da eleição, 60 dias antes da eleição, para descompatibilização, para você fazer a pré-campanha, para você fazer a filiação partidária, domicílio eleitoral. Todos esses prazos têm como parâmetro a data da eleição. Então, se for levado para frente, vai haver uma grande confusão. A PEC vai ser apenas o seguinte: o que vai ser dilatado, o prazo que vai ser adiado é da campanha eleitoral e da eleição. Apenas esses dois prazos. Entendi. Então, digamos, há período de convenção, que já por outubro, sendo em outubro, já seria agora, né, as convenções, tudo isso se mantém. Tudo isso se manteria, pela PEC se manteria, tá? As convenções ainda daria para eles mexerem, tá? Porque as convenções também têm como parâmetro a data da eleição. Se você fizer as convenções agora em agosto, né, de julho a agosto, você vai ficar setembro, outubro e novembro. Quer dizer, mais 15 dias de novembro, né? O mês de outubro mais um mês de novembro. 1 mês e 10 dias você vai ganhar aí com as pessoas como candidatos, mas impedidos de fazer a campanha. É uma situação bastante atípica, né? Você é candidato oficial, você não tem permissão de fazer campanha eleitoral, a não ser a partir dos 45 dias de 15 de novembro para trás. Então, é uma situação em que a PEC vai nos dizer o que vai acontecer. Se muda só a convenção e a data da eleição e a campanha, ou se muda só a campanha e a data da eleição, preservando a data da convenção. A convenção, inclusive, já foi aventada que ela poderia ser feita via conferência. Tá? Ela pode ser feita videoconferência, né? Já foi aventada essa hipótese, inclusive. Certo. Então, assim, na verdade, a gente teremos que sofrer ainda mais um pouquinho, né? Teremos que aguentar mais 30 dias aí para poder entender melhor como será a curva também, né, do próprio coronavírus também no Brasil, e aguardar essa decisão da PEC. Em relação à PEC, se eu não me engano, já existem algumas PECs que já estão no próprio Senado. Por mais que não tenha sido discutido, mas eu já recebi 2 PECs diferentes no Senado. O Maia já falou o seguinte: tudo que cair no Congresso vai ser engavetado. Ou do jeito que seja plausível, que tenha alguma lógica, ou ele não vai colocar adiante, tá? Ele vai engavetar, vai segurar, vai sentar em cima, e ele, como presidente, pode fazer isso. Então, só vai ter progresso dentro da Câmara. Do Senado, não sei, mas na Câmara, o Maia já bateu o martelo. Só vai para frente o que tiver o mínimo de lógica e que seja plausível, que dê para o TSE fazer. Não adianta provar alguma coisa que o TSE não possa fazer. E outra coisa, tem PECs que querem estender o mandato. O Maia já falou que isso não passa de jeito nenhum. E não passa, e vou lhe dizer por quê. Nós temos, dentro do Congresso Nacional, dentro da Câmara de Deputados, 156 deputados federais que são candidatos a prefeito. Nós temos deputados federais que querem os seus aliados como prefeito para fazer a sua campanha daqui a 2 anos. Então, não passa a extensão de mandato em hipótese nenhuma. O Maia não quer e a maioria dos deputados não vai votar quanto a isso. E precisa ser maioria.
a mudança da data é uma PEC simples. A mudança de extensão de mandato é uma cláusula pétrea. Precisa de uma votação qualificada, ou seja, 2/3. Não passa. Não passa a extensão de mandato. Entendi. Muito boa colocação em relação a essa situação, né? Até mesmo porque, digamos, é algo que se precisa se preparar. Então, assim, os candidatos têm que estar preparados, porque realmente a grande possibilidade é ter eleição esse ano. Estava lendo ontem, inclusive, uma pesquisa que foi feita aqui por um veículo de comunicação na Bahia, onde mais de 50% da população baiana ela deseja assim, a mudança da data das eleições. Eu gostaria de agradecer a presença da nossa ilustre presidente, né, a Vera Rocha. Está mandando aqui um grande abraço aqui, né, para ti também. Vera é uma parceira e de antemão já agradeço a oportunidade, tá, Vera, de estar fazendo essa live aqui com o Carlos Maianelli. Então, voltando, Maianelli, digamos, já foi feita uma pesquisa que a própria população, ela realmente almeja essa mudança. Né? Só lembrando, a gente tem um número de pessoas que participam, né? As últimas eleições nós já tivemos um número alto de abstenções. Então, se a gente chegar em um momento como esse, forçar as eleições para outubro, eu acho que vai ser algo histórico das eleições, de um número altíssimo de abstenções nesse período. Né? Então, assim, eu acho que é mais do que normal e natural que haja realmente essa alteração na data. Olha, tudo vai depender do progresso da pandemia, do progresso que você vai ter na liberação de pessoas na rua, das lojas abertas, porque se até outubro tudo isso estiver acontecendo, ou seja, está liberado todas as lojas, está liberado as pessoas na rua, então não há o porquê se falar em extensão de prazo. A extensão Sim. de prazo, ela dar-se-á, e por isso que eles colocaram 30 de junho, tá? É justamente por causa disso. 30 de junho é uma data onde você vai ter uma visão melhor de como vai estar o tratamento quanto à pandemia. Se as lojas vão estar abertas, se as pessoas já podem fazer aglomeração, se não podem. Então, 30 de junho você já vai vislumbrar como é que vai se comportar até outubro. E aí você pode tomar uma decisão baseado em como estará o comportamento das pessoas perante a pandemia. É por isso que foi para 30 de junho. Pode acontecer outubro, sim. Se em 30 de junho tiver tudo aberto, as aulas voltaram, você pode ter aglomeração. Então, pode ter em outubro, não há problema nenhum. Agora, se em 30 de junho ainda tiver todos os cuidados com a pandemia, obviamente eles vão jogar para novembro, para que tenha, então, um prazo maior, para que se possa tomar as providências de cautela quanto à pandemia. Perfeito. Desse ponto está claro, está tranquilo de já termos discutido sobre isso. Então, assim, já que é consenso que haverá eleições, o que é que os candidatos podem fazer a partir de agora? Né? Eu tenho assistido algumas lives que você tem dado algumas dicas sobre isso, como pré-candidato pode trabalhar, já que acaba não podendo ir para o corpo a corpo, né? Não tem condições de ele poder sair. Eu acho que a própria população nem gostaria de receber. Né? Então, assim, o que é que a gente pode fazer em meio a uma pandemia como candidato? Bom, primeiro, a pré-campanha, ela te abre uma possibilidade muito grande e os candidatos não estão se atendo a isso. Né? O artigo 36A da legislação determina muitas atividades que você pode fazer. Obviamente que as atividades de rua estão proibidas praticamente. Ninguém está abrindo casa para falar com o candidato. Então, a pré-campanha está sendo feita toda pela internet. Eu tenho toda sexta-feira, às 3 horas da tarde, no site oficial da Abicop, na página do Facebook da Abicop, tem uma página oficial da Associação Brasileira de Consultores Políticos, da qual eu sou presidente, onde nós fazemos uma live. Então, todo o trabalho de pré-campanha hoje é feito pela internet. Você tem algumas ferramentas que você pode usar. Só que essas ferramentas exigem uma tecnicidade que muitos candidatos não têm.
estão fazendo atabalhadamente, jogando coisas na internet sem a mínima técnica. E isso acaba prejudicando a pré-campanha e não ajudando a pré-campanha. Então, todas as atividades estão na internet. Não tem como você ficar sentado esperando voltar para falar com o eleitor. Você vai ter que ir para a internet tentar falar com internautas. E essa é a primeira diferença. Quando você vai para a internet, você está falando com internautas, você não está falando com eleitores. Então, a linguagem já começa a ser diferente aí. Você está na internet falando com internautas. E a linguagem, eu sou mestre em comunicação, a linguagem comunicacional da internet é diferente da linguagem comunicacional do eleitor. Você tem que levar isso em consideração. É a primeira consideração. E depois você tem que lembrar que a internet é um grande guarda-chuva. Eu comparo com aquela sombrinha do frevo de Pernambuco, né? Com as várias fitas. Cada fita daquela é uma ferramenta da internet. Da forma que você fala vamos pegar aqui, no WhatsApp, você não fala no chat. Da forma que você fala no chat, você não fala no site. Da forma que você fala no site, você não fala no Twitter. Cada um deles tem uma linguagem distinta e diferente. E você tem que respeitar essa linguagem comunicacional de cada ferramenta na internet. A maioria dos candidatos coloca uma coisa no Twitter e replica em todas as outras. A linguagem é diferente. Ele tá tendo uma rejeição pela linguagem que ele está usando, que não é a linguagem própria do veículo, daquela ferramenta da internet. Então, nós temos que nos ater a isso. A pré-campanha dentro da internet, ela é diferente. E ela requer que você tenha uma linguagem para cada sessão, para cada segmento, para cada ferramenta. Então, são várias as técnicas que você deve respeitar quando você vai fazer pré-campanha na internet. Para você ter uma ideia, a última live que nós fizemos com o Fred Pirillo foi sobre o uso do WhatsApp em campanha eleitoral, que tem técnica. Não é simplesmente ir lá, colocar uma mensagem e disparar para todo mundo. Não é assim. Existe uma segmentação no WhatsApp, existe lista de transmissão, existe grupo que você vai formar. Enfim, são ferramentas de comunicação dentro da pré-campanha na internet que tem técnica. Cada ferramenta tem uma técnica diferente. Vamos falar agora, na próxima live, Eleonora Pascoal. Ela está nos Estados Unidos, todo mundo conhece Eleonora, foi repórter do Fantástico, do Jornal Nacional. E a Lelé vai fazer conosco uma live sobre como se comportar na internet. Qual é o media training para vídeo, para áudio? Existe media training para isso. Quando você vai para o rádio, televisão, para se colocar um vídeo na internet, você tem que ter um comportamento. E é a media training que vai te dar esse comportamento. E a Lelé vai falar sobre isso na próxima sexta-feira, às 3 horas. Que maravilha. Eu quero aproveitar já a oportunidade, que já estão surgindo várias perguntas aqui. E uma das perguntas foi: você acredita que não haverá campanha de rua? Olha, se houver campanha de rua, nós vamos ter duas atividades que poderão ser feitas, mesmo com a pandemia, tá? Primeiro, vai ser o bandeiraço. Por quê? Eu posso colocar pessoas com bandeiras a uma distância que é exigida pela pandemia. A cada 2, 3 metros, eu coloco uma bandeira com uma pessoa. Isso está dentro do que é recomendado pela pandemia. Ponto. Posso fazer impressos e colocar nas caixinhas de correio, sem contato com as pessoas. Então, essas duas atividades, que de imediato eu posso passar, são atividades de rua que, mesmo com a pandemia, poderão ser feitas, porque estão dentro da recomendação para se fazer alguma coisa de rua durante a pandemia. Perfeito, professor. A outra questão, e se trata até do que o senhor começou a falar inicialmente, é em relação, digamos, um candidato, ele é um pré-candidato, ele está nas mídias sociais e alguém coloca solicitando apoio ou solicitando que vote naquela pasta, naquele candidato. Então, ele se apresenta como pré-candidato, mas pode haver comentários, né, solicitando voto, solicitando apoio, e a gente não está na fase ainda de solicitar voto. O que é que o senhor aconselha a esse tipo de candidato? Como tratar sobre isso? Nós tivemos uma live com o doutor Arthur Rolo,
que para mim a família Rolo é uma das maiores especialistas em direito eleitoral do Brasil. Começou com o pai, doutor Alberto Rolo, meu grande amigo, que faleceu, e deixou os 3 filhos formados em direito público, administrativo e eleitoral. E o Arthur, doutor Arthur, colocou para nós o seguinte: você pode estar na internet falando que é pré-candidato, isso não há problema nenhum. Se alguém entrar falando, vote nele, olha como ele é bom, enfim, pedindo voto, que é o que é proibido, você deve alertar essa pessoa imediatamente: olha, me faça um favor, por favor, não peça o voto ainda, eu sou apenas pré-candidato, eu quero colocar as minhas propostas para que vocês possam analisar, parará, parará, parará. Ou seja, você mesmo pedir para que isso não seja feito. Não cria problema, porque na lei diz que você não pode pedir voto. Isso está escrito na lei, no artigo 36A. É proibido ao pré-candidato dizer que é candidato e pedir voto ao candidato. Se alguma pessoa pede, você deve apenas alertá-la para não fazer. Mas não é ilegal, não está fora da lei. Apenas uma prevenção. Perfeito. Ótimo. E aí, continuando nessa questão das mídias sociais, professor, o que é que eu vejo, Maianelli? Quanto mais mídias sociais, às vezes o candidato ele quer trabalhar em Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, né? Às vezes o candidato ele vem e fala: não, eu quero trabalhar com todas as plataformas digitais. O que eu vejo nesse sentido é o seguinte: primeiro, antes de começar a trabalhar em uma plataforma digital, ele precisa se posicionar, né? Então, assim, são 2 elementos básicos que eu falo no marketing que são necessários: o posicionamento e a segmentação. Então, não adianta você querer se apresentar como pré-candidato se ele antes não define qual será a linha que ele atuará naquele momento nas eleições. Primeiro ponto, o posicionamento. O segundo ponto é a segmentação. Quando a gente começa a segmentar, e o senhor já colocou sobre isso, sobre linha de transmissão, grupos de WhatsApp, linguajar diferente do Facebook para o Twitter, para o Insta. Então é o seguinte: o que eu vejo é que quanto mais plataformas você vai utilizar de mídia, mais braços você terá, primeiro, para conseguir responder a todo mundo; segundo, para poder acompanhar essas informações que são colocadas. O que é que o senhor vê sobre isso? Sobre essa grande utilização de todas as ferramentas que existe hoje possível na mídia digital? Bom, são 2 coisas aí, me lembre, tá? Porque eu vou começar a falar da primeira e acabar esquecendo de falar da segunda. Você falou em posicionamento e falou em segmentação. Então, guarda essas 2 aí para mim poder falar. Posicionamento. Quando você fala em posicionamento, você está falando, primeiro, qual é o plano governamental ou parlamentar que você vai defender. Se você não estabelecer isso, você não tem como ir para a mídia. Você vai falar o quê? Você vai propagar o quê? Porque propaganda é propagar. Você vai propagar o que você vai fazer depois de eleito. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é um plano parlamentar ou um plano governamental. O que você vai fazer depois de eleito, tá? A partir do momento que você tem isso, você tem que criar uma identidade, que é o posicionamento que o Emerson está falando aí. Então, primeiro, plano, depois identidade. O que é a identidade para ter o posicionamento? Você é a favor ou contra o prefeito? Estamos falando de campanha municipal. Você é direita ou esquerda? Você é a favor ou contra o prefeito? É direita ou esquerda? Você tem um posicionamento de identidade, para criar a sua identidade. O que você fez profissionalmente te credencia para ser candidato? Então você vai ter que criar uma identidade, além do plano de governo, uma identidade. Porque se você não tiver uma identidade, um posicionamento, como é que você vai para a mídia? Seja ela qual for, não é só a internet, não. Seja qual for a mídia. Você tem que ter uma identidade. Então, no posicionamento, você tem que se preocupar com o plano de governo, o plano parlamentar, se você é a favor ou contra o prefeito e a sua ideologia. Direita, esquerda, centro, qual é a sua ideologia? Isso forma uma identidade do candidato. Ok? Com essa identidade... Só abrindo um parêntese nessa questão, eu gosto muito da definição de Kotler quando ele fala sobre posicionamento.
Ele fala o seguinte: posicionamento não é aquilo que eu faço com o produto. O posicionamento não é o que eu faço com o candidato. O posicionamento é o que eu faço com a mente das pessoas ou dos futuros eleitores dele. Então é o seguinte: quando eu falo no nome do Carlos Baianelli, o que é que vem à minha mente naquele momento? Né? Qual a experiência? Então isso serve também nas eleições. Né? Quando eu falo no nome de um candidato, o que é que vai vir diretamente na minha mente? É algo positivo, é algo negativo, e isso faz parte da estratégia do posicionamento político dos candidatos. Exato. Eu desenvolvi, em 46 anos de profissão, Emerson, eu desenvolvi um questionário de pesquisa que me traz elementos quantitativos e qualitativos, tá? Está no livro Marketing Eleitoral, passo a passo do nascimento de um candidato. Como eu te falei, eu escrevi 22 livros sobre comunicação e marketing eleitoral, e um deles eu coloco um questionário básico que me traz essas informações. Eu preciso, para o posicionamento, Emerson, eu preciso de três informações básicas do candidato e da população. Primeiro, eu preciso saber da população qual a imagem que ela quer do futuro prefeito ou vereador da cidade. Das 4 imagens consagradas pelo marketing eleitoral, que estão no livro O Estado Espetáculo, do Roger Gerard Steichenberg. Quem quiser se aprofundar, por favor, leia o livro, que vai entender o que eu vou falar agora, tá? Existem apenas 4 imagens que um político passa para o eleitor. Ou ele vai ser o pai, que vai cuidar dos mais fracos e oprimidos, ou vai ser o líder charme, que através da sua elegância, da argumentação, consegue o voto, ou vai ser o homem simples, que emerge das massas para comandá-la, ou vai ser o herói, que vem resolver todos os problemas. Qual é a imagem que a população quer do futuro prefeito ou vereador? Depois, quais as qualidades a população vai exigir para votar em alguém? Que ele seja honesto, competente, bom administrador, experiente. Quais são as qualidades que eu vou observar para dar o meu voto? E depois, quais os defeitos eu não vou suportar e que vai caminhar para o não voto? Então, estabelecendo isso que a população quer, no final da pesquisa eu coloco 3, 4 candidatos e pergunto: você conhece o fulano? Conheço. Então ele vai avaliar. Se ele não conhece, ele não avalia, tá? Então conheço o fulano, que é um dos candidatos. Essa pessoa, qual a frase que melhor determina quem é essa pessoa? 4 frases que vão me dizer qual é a imagem que ela faz daquelas 4 imagens que eu pedi lá em cima, tá? Quais as qualidades você enxerga nele para ser candidato a prefeito, a vereador? Quais os defeitos você enxerga nele para ser prefeito ou vereador? Isso vai bater com o que a população está querendo. Se ele tem as 3 coisas, você tem 50% da campanha feita. Ele tem a imagem que a população quer, ele tem as qualidades que a população vai exigir para votar e não apresenta os defeitos. Ele tem 50%. Se ele não tiver isso, você tem um problema pela frente. E um problema grande. Porque você tem uma dicotomia de imagem, você não tem as qualidades para a pessoa votar e apresenta os defeitos, que é o não voto. Isso rapidamente, para dar uma ideia de como o marketing eleitoral funciona, tá? É uma ciência técnica. Não é... A maioria das pessoas acham, Emerson, que a pessoa que trabalha com marketing eleitoral, o consultor político, ele passa o dia inteiro sentado na beira da piscina tomando uma viúva Clicquot e pensando qual é a sacada que ele vai dar para ganhar a eleição, tá? E não é isso. Marketing eleitoral é técnica, é ciência. Eu dou aula em 3 universidades na Espanha sobre marketing eleitoral e comunicação política. Eu dou aula na SPM em São Paulo sobre comunicação política e marketing eleitoral. São técnicas, são ciências que derivaram em 22 livros meus falando sobre isso. Maravilha. Falamos de posicionamento. Está perfeito o bate-papo, falamos de posicionamento, agora queremos falar sobre segmentação. Segmentação. Tudo isso, tudo que eu falei, vai o quê? Determinar qual é a segmentação que você tem que fazer dentro das mídias sociais, dentro do seu discurso, dentro do rádio. Para vereador, vamos lá. Vereador tem que ter um território geográfico ou social, tá? Ele tem que ter um segmento. Se qualquer vereador, candidato a vereador, pegar os vereadores eleitos da cidade, ele vai perceber que tem seções onde esse vereador foi muito mais votado do que outras.
Por quê? Porque ali é o seu famoso reduto eleitoral. Então, o que acontece aqui no escritório, eu morro de rir, Emerson, os candidatos chegam aqui e falam, Maynelli, eu sou candidato a vereador, a deputado, principalmente a vereador e deputado. Eu tenho voto pulverizado na cidade toda. Aí, na hora que abre a urna, o voto pulverizou, não tem nada lá dentro. Ou você tem um segmento geográfico, por exemplo, sua base eleitoral, você já cansou de ouvir, né, Emerson? A minha base eleitoral eu não sei aonde, meu reduto eleitoral eu não sei aonde, né? Ou você não tem nada. Então você deve ter uma base eleitoral geográfica e várias bases sociais. Você pode representar a Casa Verde, a região da Casa Verde, e representar os médicos. Tá? Não há problema nenhum. Mas o seu reduto eleitoral vai ser a Casa Verde. O que vier dos médicos é lucro. O reduto social, ele não vai te trazer a totalidade. A unanimidade não existe. Mas ele vai te trazer alguns votos. Principalmente, e aí eu alerto os candidatos, você tem que ser líder do segmento social. Não adianta, eu vou representar os médicos. Mas você não é nada. Eu vou representar os sindicatos, eu vou representar as agências de propaganda da Bahia. Mas você não é líder das agências, vai representar o quê? A Vera, com certeza, é uma grande líder das agências. Por isso ela é a presidente, ela representa. Eu sou líder no segmento de marketing eleitoral. Há 29 anos a Abicop existe. Ela não nasceu ontem. É uma entidade vai fazer 30 anos esse ano. Nasceu dentro da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Ela nasceu acadêmica e aí virou profissional. Então, é uma entidade com 30 anos e que tem lideranças. Essas lideranças é quem deve comandar o processo e é quem ganha voto. Então, se você não é líder de nada, você não é candidato nem a inspetor de quarteirão, Emerson. Para ser candidato a síndico, você tem que ter 3 apartamentos que te apoiam, senão você não é candidato a síndico. Nem para síndico ganha, né? Nem para síndico ganha. Deixa eu aproveitar aqui a oportunidade desse break e aí agradecer ao Thiago, que está conosco, o Johnny Lima, que está conosco, o Alex também, que está aqui participando com a gente. Eu gostaria muito mesmo de poder agradecer. É pena que o tempo a gente já está falando e o tempo já está praticamente se esgotando. Maynelli, eu gosto muito dessas 2 definições e eu vejo que quando a gente fala sobre, principalmente, as agências, quando a gente vai trabalhar mídia on e mídia off, a gente começa a perceber que aqui são os princípios, tanto para mídia offline quanto para mídia online, a segmentação e posicionamento. Então, assim, desde o início de quando se fala sobre marketing, se fala sobre essas 2 vertentes, né? O que é marketing, perdão, a cabeça para poder anotar. Então, já que eu parei aqui, quero mandar um abraço aí para a Franciane, de Bacabal. Quero mandar um abraço também. Quero mandar também um abraço aí para o Gerson Leal também, que está nos ouvindo, para Paulo Coelho, muito obrigado, né? Diana está aqui falando Viva o Maranhão, né? Um abraço aí para nossa amiga lá do Maranhão, podendo estar no fundo desse time. Bacabal é a cidade de Natinho Brito, meu grande amigo, é dono do Instituto de Pesquisa. Um abraço a Natinho, Bacabal, meu irmãozão. Um abraço. E um abraço aí ao Rui, né, da ICM, sempre parceiro, sempre nos participando em tudo do sindicato. É uma referência aqui para nós. Tá? Um abraço, Rui. Obrigado mesmo. Então tá. A gente falando sobre segmentação e posicionamento, como eu estava falando, ele não vem agora. Não. É algo que já é muito trabalhado desde a época das mídias offline. Né? Quando a gente para pensar sobre segmentação, as próprias emissoras de TV sempre fizeram isso muito bem. Então, a própria emissora de... Deixa eu interromper. Isso começa com o jornal impresso. O jornal impresso tem sessões. Muita gente comprava o jornal para ler o horóscopo e jogava fora o resto. Muita gente comprava o jornal para ler esporte e jogava fora o resto. Então, a segmentação começa na mídia impressa, bem antes da televisão. O jornal impresso foi o primeiro veículo a trabalhar a segmentação. Perfeito. Tinha gente que só ia para os classificados.
dos jornais impressos. Né? Tinha gente que pegava o jornal impresso no domingo só para poder ver a página de emprego. Então, assim, isso sempre foi muito trabalhado de segmentação nos veículos offline. Uhum. E aí é interessante, quando a gente começa a debater, às vezes, com algumas pessoas sobre mídia digital e começa a falar sobre segmentação, pensa que é algo da agora. E, na verdade, isso é algo que já vem sendo trabalhado há muito tempo. Né? A televisão mesmo tem uma linguagem para o jornal de manhã, outra para o jornal da tarde, outra para o jornal da noite. Né? As novelas são segmentadas. Então, assim, a segmentação é o princípio, né, dentro do marketing. Então, a gente não pode falar de marketing se antes a gente não souber exatamente para quem a gente vai falar. Uhum. E aí eu vejo muito essa possibilidade, essa questão, principalmente no WhatsApp. Né? Tem muito candidato criando grupos de WhatsApp e criando confusão no WhatsApp, porque ele não vai ter braço suficiente para poder falar com todas as pessoas e até para poder resolver os debates que se travam dentro dos próprios grupos de WhatsApp. Exato. Né? A gente vê debate batendo com família e grupo de família. Né? Tem gente que gosta de dar bom dia toda hora, boa tarde toda hora, boa noite toda hora, tirar foto de tudo. Aquela tia chata, né? As tia chata que... Bom dia, aí no almoço, almoçou, aí terminou, boa tarde, aí terminou, já tomou café, aí vai, já jantou, vai jantar, o que vai ter hoje? Ah, pô, ninguém aguenta. Então, assim, se a gente não consegue dar braço, conseguir tratar isso dentro de um grupo de familiar, imagine um candidato falando em grupos, né, dentro de transmissão. Então, assim, dentro dessa segmentação, é exatamente, a gente precisa entender o quê? O que será a linha de transmissão, como você bem colocou, né, na ferramenta do WhatsApp, a gente pode fazer linha de transmissão de bairros, né, linha de transmissão da área de saúde. Por assunto, né? por tema. Exatamente, o geográfico. Então, assim, que segmentar? A palavra certa é essa. Né? Se vai ser por comportamento, por idade, né? Por bairro, por localização, independe. Mas tem que haver a segmentação. E o segundo ponto em relação a isso, da segmentação, é exatamente, digamos, não é que estamos falando que não deva ter grupo. Mas os grupos, eles precisam ser muito bem tratados. Né? Então, digamos assim, eu posso ter grupo com minhas lideranças. Algo que ele vai reduzir. Eu posso ter grupo com a área de comunicação. Eu posso ter um grupo de WhatsApp com a área de comunicação. Porque assim a gente vai conseguir debater ali e sair. Ter um norte. Você concorda com isso ou discorda dentro da ferramenta? Só que aí você fala em grupos, tá, Emerson? Nós temos que ter no WhatsApp, e aí o Fred Pereira deu uma aula disso, tá? Na última live que nós fizemos. Você tem dois tipos de comunicação no WhatsApp, de segmentação, por grupo e por lista de transmissão. E você tem que saber a diferença. Por que é grupo e por que é lista de transmissão? Qual é a diferença dos dois? Tá? Rapidamente, grupo, eu coloco o Emerson no grupo. Na lista de transmissão, eu preciso que o Emerson tenha o meu telefone no telefone dele para receber a minha mensagem. No grupo, não. Só que no grupo, o Emerson pode sair a qualquer hora. Na lista de transmissão, quando você insere um telefone, você fala, olha, você tem que inserir o meu telefone no seu celular, porque eu vou começar a mandar mensagem para você. Então, você tem a anuência de quem está te dando o telefone para receber mensagem. No grupo, não. No grupo ele pode dar a qualquer hora, entendeu? Então, tomar muito cuidado com isso. O grupo, ele é imposto. A lista de transmissão, ela é cedida. Maravilha. Excelente detalhe da questão do WhatsApp. Eu só quero terminar, o nosso tempo já acabou, é uma pena, né? O papo, quando é interessante, ele promove, né, vários questionamentos e perguntas, mas eu tenho mais 10 minutos antes de poder encerrar. E eu queria finalizar, Maianelli, com a seguinte questão. Hoje, o que mais se trata, quando se fala sobre marketing político, é sobre as benditas fake news. Isso. Né? E também não é algo novo.
Né? Fake news também não é da agora. É interessante que essa turma agora parece que quer inventar tudo, né? Ah, fake news. Segmentação. Fake news também não é algo novo. Fake news já acontece há muito tempo. Me fala um pouquinho aí sobre o que você acha sobre fake news. Deixa eu aproveitar. Fake news nasceu na Idade da Pedra, quando o homem falava, vai para lá que tem dinossauro para você matar. E não tinha nada, o dinossauro estava do outro lado, para ele poder pegar sozinho o dinossauro, entendeu? E mandava o outro. Aí já começava fake news aí. Ótimo, ótimo, boa. Mas aí, digamos assim, a gente ainda pegou muito fake news, e principalmente para quem trabalhava muito em marketing eleitoral nos municípios. Uhum. Né? O pessoal pegava aqueles impressos tal e soltava isso. Fala um pouquinho aí sobre fake news na política, Maionese. Ela nasceu já na época da pedra, tá? E nas campanhas eleitorais, no dia anterior à eleição, o pessoal fazia impressos apócrifos e colocava no comércio, né? Falando que aconteceu isso, aquilo outro. Enfim, a fake news, principalmente quando ela tem um fundinho de verdade, uma possibilidade de ser verdade, até você comprovar que aquilo é uma versão, porque eu dou aula de jornalismo, né? E no jornalismo, pouca gente fala a verdade. A notícia não é a verdade. A notícia é uma versão da verdade que pode ser positiva ou negativa. O que está acontecendo hoje? Só como exemplo, tá? O Jornal Nacional dá uma notícia negativa do governo Bolsonaro. Meia hora depois ele está na internet dando a versão positiva da mesma notícia. Então a notícia sempre tem duas versões, a versão negativa e a versão positiva. Nós temos que levar sempre isso em consideração. E o fake news é isso. Ele trabalha com ou uma mentira absoluta, e aí trabalha com Goebbels, né? Uma mentira contada várias vezes se torna verdade, ou ela trabalha com uma versão negativa de uma notícia que não tem o contraponto da versão positiva, porque não dá tempo. Então, as versões é que se conflitam numa notícia para saber qual a versão ela tem mais validade, se é a versão positiva ou negativa. Eu poderia passar aqui dando exemplos de gestão de crise que eu faço há muitos anos, tá? Não dá tempo da gente fazer. Mas em gestão de crise é isso. O que vai para a imprensa, o que a oposição coloca, é a versão negativa. E o político tem medo e foge da imprensa. É a coisa mais burra que ele pode fazer. Em gestão de crise, você tem que ir para a imprensa e colocar a sua versão. A versão que você acredita que é verdadeira. As duas versões vão para a imprensa e se conflitam. E a versão que tiver mais probabilidade de ser verdadeira, ela vai sobressair, não tenha dúvida. Então, só para te falar, fake news é isso. O tratamento de fake news é feito com a verdade. Ponto. Maravilha. Muito boa colocação. Amigo, vou ter que me despedir de você. Mas foi muito bom o bate-papo, muito legal, muito interativo. Eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que participaram. Eu gostaria de agradecer a você, Maionese, pelo apoio. É uma pessoa que sempre esteve de pronto a ajudar, né? É uma pessoa que sempre gostou muito da educação. Então, tem dentro de ti a veia da educação, que é de compartilhar conhecimento. A gente entende que conhecimento não é para ficar restrito, mas sim compartilhado. Né? Eu te agradeço muito pela oportunidade que você nos deu para poder discutirmos sobre isso e espero realmente te ver novamente, marcar novas lives e, quem sabe, um dia já trazer para cá para fazer algum trabalho junto com o sindicato. Tá? A tua experiência vale muito para nós. Obrigado, Emerson. Para quem não sabe, o Emerson já fez jobs comigo, tá? Nós já tivemos em trabalhos conjuntos. A agência do Emerson é na área de marketing político e eleitoral, são duas coisas distintas, né? O político no mandato, o eleitoral para a eleição. Nós fizemos vários jobs já em conjunto. O Emerson tem uma agência muito boa nessa área de marketing político eleitoral e de propaganda política eleitoral. Obrigado, Emerson. Gostaria de novamente convidar vocês a participarem da nossa live, toda sexta-feira às 3 horas, na página do Facebook oficial da ABCOP, tá? Só colocar ABCOP, como está aqui atrás, vocês estão vendo? ABCOP. E na nossa página às 3 horas. Quem quiser
ver todas as dicas que nós demos até hoje no canal do YouTube, canal Manhanelli, como escreve o meu nome aí. Você vai encontrar todas as lives e todas as dicas que nós demos até hoje. E quem quiser receber pela lista de transmissão, anota o meu telefone aí, meu WhatsApp, manda um oi com o nome e a cidade e você vai receber sempre dicas de campanha eleitoral, tá? 11 99158 6606. Repetindo, 11 São Paulo, 11 99158 6606. Manda um WhatsApp com oi, o nome e a cidade, eu te cadastro na minha lista de transmissão, falamos de lista de transmissão, você vai receber as dicas sobre campanhas eleitorais toda semana, tá bom? Emerson, obrigado, querido, obrigado pela oportunidade, agradeço muito a oportunidade de ser ouvido, e como dizia meu amigo Chico Santa Rita, um beijo no coração de todos vocês. Obrigado, Emerson. Amém. Eu gostaria aqui de agradecer imensamente a Diana, né, que nos deu toda a assessoria. Eu quero agradecer a Vera pela oportunidade. Obrigado, Vera. Obrigado mesmo pela oportunidade de poder falar com o sindicato aí das agências de propaganda da Bahia. Um beijo, Vera. Obrigado, viu? Perfeito. Agradecer a Diana, agradecer a Sueli, agradecer o Jean. Minha presidente, muito obrigado, né, pela oportunidade de trazer também o Carlos. Foi excelente esse trabalho. Diana, ó, beijo no coração, como o nosso amigo Manhanelli fala. E aí o seguinte, eu só gostaria de deixar aqui uma dica, que na próxima terça-feira nós continuaremos com a live Estamos Juntos do Sinapro, e aí vai ter um grande amigo, parceiro, Paulo Coelho, que vai estar tratando diretamente com a Ana Cláudia Oliveira, a executiva da Continental Pneus, do Brasil e na Argentina, e eles vão estar falando com o tema endomarketing. É imperdível. Na próxima terça-feira, às 10 horas aqui, no Tamo Juntos do Sindicato, a sua presença também vai ser muito bem-vinda. Tá? Muito obrigado, Paulinho. A bola é sua agora, viu? Toda a responsabilidade é contigo. Grande abraço. Manhanelli, obrigado de coração. Obrigado, Diana. Você que entrou em contato comigo aqui. Beijo, Diana. Obrigado. Um abração. Tchau, tchau. Hasta la vista, baby.